Lucas capítulo 14, verso de número 1 a 14. Vamos ler, diz assim. E aconteceu num sábado que ele, em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante deles um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu-o. E respondendo-lhes, disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Disse-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizerdes convites, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Amém? Senhor, em Cristo Jesus, nós mais uma vez nos aproximamos desse lugar, Senhor, reservado para o culto e a adoração do Teu nome. Tua palavra lida, Senhor, e a nossa intenção é expô-la, Deus, colocá-la diante da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos de forma coerente, de forma sábia, de forma a que Teu Espírito comunique a verdade do texto ao nosso coração, aplique sobre nós os princípios que aqui se encontram, que consigamos fazer, ó Deus, um elo, Senhor, com as informações que Tu, ó Deus, desejou imprimir com essas passagens, com essas narrativas, ó Deus, e tirarmos lições para a nossa vida aqui e agora. Que a Tua palavra fale novamente no nosso tempo, na nossa vida, sobre nossos corações, sobre nossa existência, sobre a nossa dinâmica caminhada sobre esse chão de fé. Nós te pedimos em Cristo Jesus essas coisas. Amém? Pois bem, queridos, Lucas 14, ele pode ser dividido. Nós fizemos a leitura apenas dos 14 primeiros versos. Mas Lucas, capítulo de número 14, ele possui 35 versos, ok? E os 35 versos do livro de Lucas podem ser divididos em 5 ensinos, ok? Que seriam dos versos 1 a 6, que trata da ceia na casa do fariseu, em um dia de sábado. Nesse evento, Jesus ele realiza a cura de um homem hidrópico. E aí eu já quero aqui, porque eu sei que nós temos algumas pessoas que não
que estão nos visitando hoje e que não têm o conhecimento de algumas expressões das Escrituras. Então, primeiro me permita dizer que essa palavra fariseu, né, o fariseu ele era um grupo de pessoas que faziam parte da cultura de Israel, da nação de Israel, e eles eram uma mescla de líderes religiosos e, ao mesmo tempo, uma espécie de partido político dentro da estrutura social de Israel. A nação de Israel ela tinha isso muito amalgamado na sua construção social, a questão da política e a questão religiosa, né? Então, esse partido, que era o partido farisaico, tinha essa dinâmica. Eram líderes religiosos, eram pessoas envolvidas com a religião, com a fé, mas também que tinham uma vertente política dentro da estrutura religiosa e social daquela nação. Então esse era o fariseu. E Jesus adentra na casa de um desses indivíduos que faz parte desse grupo, que é o grupo dos fariseus. E ele entra na casa desse homem para comer pão num dia de sábado. E aí, nós vamos falar um pouco também sobre a questão do sábado. Você precisa saber e entender por que a identificação do dia específico que Jesus está na casa do fariseu comendo pão. Nós vamos falar um pouco. E o texto fala de um outro personagem, que é o personagem de um homem que estava lá naquele local, que estava lá naquela reunião, estava lá naquele banquete, mas ele era hidrópico. E o que é uma pessoa hidrópica? A pessoa hidrópica é uma doença, né? Ou um sintoma, né? Alguns comentaristas dizem que ela não é especificamente uma doença, mas um sintoma de uma doença específica, onde a pessoa fica com acúmulos de líquido, né? Líquidos. Então, essa pessoa ela tinha acúmulos de líquidos no corpo, ok? Então, esse era o hidrópico. E essa pessoa estava lá, naquela cena, na casa do fariseu, junto com outras pessoas e doutores da lei, para comer pão na casa daquele homem no dia de sábado. E aí Jesus, ao olhar aquela cena, ao olhar aquele homem, os versos 1 a 6 diz que Jesus toma aquele homem e o cura. E faz a cura e faz um contraponto com eles sobre a ideia que eles possuíam do sábado. Ok? Então esse é o primeiro ensino que esse texto trata. O segundo está dos versos 7 a 11, que trata dos ensinos de Jesus sobre a humilhação. Humilhação essa que Jesus direciona para os convidados daquele banquete. Pois Jesus, o texto bíblico diz que Jesus, ao olhar para a forma como eles se organizavam e como eles buscavam os melhores assentos naquela reunião, Jesus ensina-lhes a postura de humilhação e não de exaltação. E aí Jesus vai falar, olha, é melhor que você seja humilde para que o outro te exalte do que você se exaltar e ser humilhado por outros, né? E a questão da exaltação, irmãos, ela está muito presente no texto bíblico. As Escrituras dizem que o Senhor, Ele abaterá o soberbo, Ele abaterá o exaltado, né? Então Jesus induz, mostra, ensina para aqueles homens que são em si mestres da lei, que são em si homens envolvidos com o culto, com a religião, mas que tinham perdido a perspectiva da vida humilde. Ok? O terceiro ensino se encontra nos versos 12 a 14, que abordam as orientações que Jesus dá agora para o anfitrião. Olha, dos versos 7 a 11, Jesus orienta sobre a humilhação, sobre a humildade para os convidados, junto a ele. Agora Jesus orienta ao anfitrião, aquele que recebeu tanto Jesus como recebeu os outros participantes daquela cerimônia. E aí Jesus começa a orientar aquele homem como é que ele deveria se comportar naquele evento que era chamado de ceia do Shabat, ou a ceia do sábado, né? Aquele evento ali, Jesus começa a orientá-lo, que ele deveria, qual era a forma ideal de celebrar aquele evento,
ok? E aí, depois nós encontramos nos versos 15 a 24, Jesus introduz ali o tema central desse capítulo, que é o convite para a grande ceia e a recusa dos convidados. Esse bloco que vai do 15 até o 24 é a parte central do capítulo 14 de Lucas. E aí nós temos o quinto ensino de Jesus nesse bloco, que vai dos 25 aos 35, que Jesus retrata sobre o custo do discipulado. O quanto custa para seguir e servir a Cristo. Ok? Agora, apesar de a gente conseguir identificar com muita clareza esses 5 ensinos que eu acabei de citar para vocês nos textos bíblicos, com as suas respectivas referências, Lucas capítulo 14, ele trata de 2 assuntos. Tem nitidamente separado por 5 ensinos básicos, ok? Mas o livro, o capítulo, na realidade, 14, ele tem 2 assuntos específicos. E quais seriam esses 2 assuntos específicos? O primeiro é a narrativa da ceia na casa do fariseu. E essa narrativa, ela ocupa a grande parte do texto de Lucas capítulo 14, que vai dos versos 1 aos versos 24. É quando Jesus adentra na casa, Jesus começa a orientar sobre o sábado, cura o homem hidrópico, orienta sobre o sábado, começa a orientar os participantes, os convidados, sobre a vida de humildade, orienta o anfitrião sobre a postura correta para celebrar aquele evento, aquela ceia, o que deveria estar no coração, quais seriam as posturas que ele deveria tomar. Depois, a ideia da grande ceia, do grande banquete, onde tem aí inúmeras lições que nós vamos tratar de forma separada nesse texto, e posteriormente, Jesus começa a ensinar, a mostrar o segundo assunto do livro do capítulo 14, que é a narrativa do custo do discipulado. Então, basicamente, 2 assuntos estão presentes no capítulo 14. A ceia e o desenvolvimento de todas as coisas que acontecem ali, e a orientação de Jesus sobre o quanto custa para segui-lo. Ok? Agora, nós vamos buscar nessa exposição abordar esse primeiro bloco que eu acabei de dizer, ou seja, o evento da ceia em um dia de sábado na casa de um fariseu, e de todos os eventos que se desenrolam a partir daquele evento. Agora, para que nós possamos compreender adequadamente essa narrativa, que vai dos versos 1 aos versos 14, nós precisamos ter algumas informações extras, tá? E quais são essas informações? São basicamente 2 informações que eu quero apresentar para os irmãos. A primeira, o que é o sábado? Porque o texto fala muito sobre o sábado. Então, o dia em que Jesus adentra na casa daquele homem é um dia de sábado. Aí depois Jesus questiona os líderes daquele local, daquele ambiente, os fariseus, os líderes religiosos, se era conveniente curar um homem no sábado. Então, os versos iniciais se desenrolam no âmbito do que é o sábado. Então, nós precisamos saber um pouco sobre o sábado, nós vamos falar sobre isso. E a segunda informação é o que é essa refeição que está sendo celebrada na casa desse fariseu num dia de sábado, ok? Então, nós vamos falar sobre isso agora para você poder entender o desenrolar desse texto. Tá ok, irmãos? Os irmãos estão aí? Ok? Amém? Pronto. Então vamos nós. Primeira coisa, o que é o sábado? Esse sábado, ou Shabat, que é uma palavra hebraica, para identificar na cultura judaica um dia separado para o descanso. Descanso das tarefas diárias de trabalho. Ou seja, o sábado, dentro da cultura judaica,
era um dia da semana separado para que, para que as pessoas daquela nação, eles parassem as suas atividades diárias de trabalho. Mas não era só um dia de descanso das atividades de trabalho. Essa parada das atividades diárias de trabalho era para que o homem consagrasse a sua vida à adoração e ao louvor do nome do nosso Deus, ou do seu Deus. Ou seja, o sábado era um descanso, mas não era um descanso para o cara não fazer nada. Era um descanso para o cara poder celebrar com maior intensidade o nome do Senhor. Era uma lembrança daquilo que ele iria experimentar na eternidade, que seria o completo descanso no Senhor e o completo dedicar-se ao Senhor na eternidade. Então, o sábado tinha essa referência para a cultura judaica, ok? Essa celebração, o sábado, né, ou o Shabat, ela iniciava no pôr do sol da sexta-feira e ela se encerrava no pôr do sol do dia seguinte, do sábado, ok? E as celebrações, elas continuavam, aliás, elas continham, dentre muitas coisas, o rito do sábado, continha vários elementos, mas dentre os muitos elementos que existiam para a celebração do sábado, duas coisas nos importam aqui. Primeiro, era ir à sinagoga para ler os textos bíblicos, para adorar o nome do Senhor, para celebrar o nome do Senhor. E a segunda coisa era uma refeição familiar que era realizada, uma refeição específica que era realizada no dia de sábado. Agora, essa refeição, ela era uma refeição familiar, mas ela podia também incluir convidados. E aí, quando essa refeição ela incluía convidados, quando ela incluía mais pessoas, ela deixava de ser uma simples refeição familiar para se tornar uma ceia ou um banquete. Está dando para entender? Mas todas essas coisas tinham um propósito. Qual era o propósito? O propósito do entendimento que eles estavam se consagrando, eles estavam adorando a Deus. Você está acompanhando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero que você entenda aqui, que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que a celebração do sábado, essa liturgia que os judeus faziam toda a semana, ela carregava inúmeros símbolos. Essa liturgia, ela funcionava como um lembrete. Ela era como uma espécie de micro-vislumbre daquilo que Israel experimentaria nos dias vindouros, quando houvesse a ressurreição, quando o reino de Deus se estabelecesse. Então, a celebração, o culto, a liturgia do sábado, do Shabat, da ceia, era um vislumbre daquilo que o povo de Israel vivenciaria no reino, na vinda do reino de Deus. Está dando para entender? Então, quando eles celebravam aquele culto, quando eles celebravam aquela consagração, de forma simples, dentro de um espaço de tempo, um dia apenas, eles estavam apontando, eles estavam reforçando na mente deles a lembrança e a esperança de que no reino de Deus, um reino vindouro, eles iriam experimentar aquela celebração, aquele culto, aquela comunhão de forma eterna. Deu para entender? Então isso precisa ficar claro na minha e na sua cabeça para entendermos o que vai acontecer nessa narrativa. Então, o sábado era um lembrete de culto, de consagração a Deus. Ok, irmãos? Então, o que estava acontecendo ali naquele dia, o que estava acontecendo ali na casa do fariseu era um culto. O que estava acontecendo ali era uma consagração, era uma liturgia de adoração ao nome do nosso Deus, ou ao nome do Deus de Israel. E é aqui, irmão, que a coisa passa a ter sentido para essa narrativa. Ou seja, a narrativa mostra Jesus resgatando o sentido original
daquela celebração. Essa narrativa que nós acabamos de ler, dos versos que vai de 1 a 14, mostra Jesus apontando os princípios eternos que aqueles eventos litúrgicos do sábado, da ceia, apontavam. Irmãos, ficou claro para Jesus, nesta narrativa, ficou claro que a forma de culto que os fariseus, que os doutores da lei, que aquele povo estava exercendo, estava completamente fora do padrão que Deus havia estabelecido para o Shabat. Aquilo que eles desenvolviam como liturgia de consagração havia se perdido, porque não observava mais os princípios básicos para o qual o Shabat apontava. E quais eram esses princípios que o sábado apontava e que os judeus, pelo menos os fariseus, nessa narrativa, claramente deixaram passar ou desviaram-se deles? Primeiro, é que aquele dia, eles se esqueceram disso. Eles não mais celebravam o sábado com esse entendimento. Que entendimento? O entendimento que aquele dia, que aquela ceia, ela deveria lembrar aos judeus do grande banquete que seria experimentado pelos filhos de Deus no fim de todas as coisas. Quando você lê Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 25, os versos 6 e os versos 9 de Isaías, Isaías fala de um banquete escatológico, ou seja, um banquete que ocorrerá quando Deus vier e pôr os seus pés sobre o Monte Santo. Ele celebrará uma festa, uma ceia com os seus filhos, com os seus santos, com os seus chamados, com o seu povo. Então, a ceia do Shabat era para apontar para esse dia específico que o Senhor celebraria uma ceia com seu povo e permaneceria eternamente com o seu povo. Mas eles aqui já haviam perdido de vista esse conceito. A celebração do sábado havia se perdido desta observação, pelo menos nessa narrativa é o que nos apresenta. A segunda coisa que eles perderam de vista que o sábado e a comunhão à mesa serviam para fazer o povo de Deus ter um vislumbre, ter um gostinho nesse mundo das coisas eternas que se realizarão na eternidade. Se você olhar o verso de número 14 dessa narrativa, lê comigo aí, por gentileza, os versos de número 14 do capítulo 14. Ele diz assim, feliz será então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a ceia que você deve realizar, chamando não as pessoas que têm posses e tal, mas que os pobres, é para te remeter ao dia da ressurreição dos justos. Quando você vivenciará de forma plena, eterna, isso que você apenas está sentindo o gostinho neste mundo, na celebração, na consagração, em períodos de dias. Então eles perderam de vista essa ideia. Aqui Jesus demonstra que o exercício de uma conduta humilde, o exercício de uma conduta misericordiosa, o exercício da hospitalidade traria benefícios no mundo vindouro, e eles esqueceram disso. Eles não tinham mais a perspectiva de que o Shabat
Era a oportunidade deles exercitarem a humildade, deles exercitarem a misericórdia, deles exercitarem a hospitalidade, recebendo pessoas nas suas casas. E eles perderam de vista que esses exercícios também nos trariam benefícios na eternidade, no mundo vindouro. Eles haviam perdido completamente isso. Agora, possuindo esse entendimento que eu acabei de dizer para vocês, dessas informações sobre o sábado, sobre as refeições, fica mais fácil para mim e para você entender por que Jesus age como age nessa celebração. Ora, preste atenção no que eu estou dizendo. Você já entendeu que o sábado era uma liturgia judaica, certo? Que o sábado era uma liturgia judaica que apontava para coisas eternas, ok? Que o sábado era uma liturgia judaica que apontava para coisas eternas, mas que também era um culto e uma consagração a Deus, ok? E que todo o evento que acontecia, toda a consagração, toda a comida, todos os ritos que aconteciam ali, apontavam para a adoração a Deus. Sim ou não? Você já entendeu isso, não é? Beleza. Agora vamos entender por que Jesus, nessa ceia específica na casa de um fariseu, em um dia de sábado, age da forma que age. Ou seja, primeiro, confrontando os fariseus com a cura de um homem hidrópico e todas as outras situações de Jesus apontando a exaltação e a falta de humildade deles e reorientando a postura do anfitrião. Por que Jesus age dessa forma? Primeiro, irmãos, primeira coisa que Jesus faz é identificar que aquele ambiente em que ele é convidado para participar do que deveria ser um ambiente de culto, de celebração, de adoração e de consagração a Deus, na realidade, era um ambiente de conflito e não de adoração. Por quê? Porque ao adentrar na casa do fariseu para celebrar a ceia, para celebrar o Shabat, para celebrar a comunhão, aquela refeição litúrgica, de consagração, de unidade, ele percebe a presença de um homem hidrópico, de um homem que está com uma inflamação, que está com o acúmulo de líquidos, de fluidos naquele ambiente. Irmãos, as Escrituras, elas são muito claras com relação ao isolamento, ao afastamento de pessoas que estejam com a possibilidade de expelir fluidos do seu corpo para não contaminar o ambiente, a cerimônia e as pessoas. Havia leis específicas no Antigo Testamento que impediam que pessoas que estivessem em condições semelhantes a desse homem aqui, hidrópico, ele fosse afastado, impedido de estar presente nessas celebrações de consagração, para preservar a liturgia, para preservar a purificação dos presentes e para a própria segurança da pessoa que estava enferma. E Jesus, quando adentra, observa aquele indivíduo lá. Então Jesus já percebe que o ambiente foi preparado para um conflito e não para uma adoração. O entendimento que os fariseus e os líderes religiosos estavam tendo daquele Shabat não era de adoração, não era de culto, não era de consagração, mas era de possibilidade de tornar ou criar ciladas para Jesus. Então Jesus faz o quê? Jesus toma o homem, Jesus cura o homem para purificar a celebração do Shabat, para preservar a consagração daquele movimento, daquele ambiente, daquela liturgia, e após consagrá-la, após curar o homem e purificar a consagração, o dia de sábado ele despede o homem.
E aí ele começa agora a fazer as suas observações. Ou seja, Jesus desmascara o entendimento deturpado e adoecido daquela geração que usava a celebração litúrgica da adoração e do louvor, da comunhão, como um espetáculo para ciladas. Jesus começa a dizer para aquele: é lícito curar no sábado? Quem de vocês, tendo um animal que caindo num buraco, num poço, vocês não vão correr lá e não vão ajudar, mesmo que seja nesse dia de sábado, onde as atividades não podem ser realizadas? O que Jesus está dizendo é: se é possível preservar a vida de um animal, por que não preservar a vida de alguém que está doente em um dia de sábado, em um dia de consagração, de adoração? Jesus denuncia o equívoco daqueles homens em buscar individualmente o reconhecimento e o louvor para si. Jesus denuncia o orgulho, a exaltação daqueles homens. Jesus denuncia que a perspectiva de culto que aqueles fariseus estavam desenvolvendo no sábado, no dia de consagração, era um culto onde a honra não era para Deus, mas para eles próprios. Eles buscavam os melhores lugares para demonstrar a sua honra e a sua importância naquele ambiente. Nos banquetes antigos, irmãos, a disposição dos lugares era decidida pelo anfitrião. O anfitrião, aquela pessoa que te convidou para o banquete, ele definia onde era que você ia se sentar, onde era que você ia ficar. E o lugar aonde o anfitrião te colocava indicava para as outras pessoas a importância que você tinha naquele banquete e para aquele anfitrião. Então, um lugar mais próximo do anfitrião representava maior honra. E um lugar mais distante do anfitrião representava menos honra. E o texto bíblico diz que eles procuravam, eles se organizavam por si nos melhores lugares. Qual era a intenção deles? Era demonstrar naquele banquete a sua honra e a sua importância. Enquanto a celebração do sábado deveria ter o foco na honra, na glória e na importância de Deus. Jesus também denuncia o entendimento de separação de classes que aquele povo possuía. Ou seja, a celebração do sábado, aquela celebração de consagração, ela era realizada apenas entre seus pares. Fariseu com fariseu, rico com rico, pessoas importantes com pessoas importantes, e nunca abria espaço para os menos favorecidos. Havia uma elitização no pensamento da adoração daquele povo. Agora, preste atenção nisso. Jesus, após fazer todas essas observações, tanto aos convidados como ao anfitrião, ele passa agora a mudar o foco do seu discurso. Jesus começa a reorientar a maneira e a forma como eles devem encarar aquele dia de consagração. O que é o foco do sábado? A glória de Deus, a minha humilhação e a exaltação do Senhor, a oportunidade de dar acesso a outros que são menos favorecidos do que eu ao banquete e ao culto, e o chamado à comunhão com estes, desfazendo as barreiras sociais que os homens, que a sociedade erguem à nossa volta.
Então Jesus reorienta isso, e após Jesus reorientar isso, Jesus muda o foco. Muda o foco de uma orientação para as coisas desse mundo para coisas do mundo vindouro. Ou seja, Jesus relembra aos participantes daquele banquete que apesar daquela liturgia do sábado ser uma liturgia vivida nesse mundo, dentro de um espaço geográfico, dentro de um espaço de tempo, essa liturgia ela apontava para coisas eternas. O que Jesus está dizendo é que as ações que nós realizamos, a forma como nós decidimos viver as nossas vidas, desenvolver os nossos relacionamentos, os nossos contatos, a forma como nós nos comportamos nesse mundo, isso terá consequências, isso terá ecos para a eternidade. Porque o verso de número 14 aponta que quando o anfitrião realizar uma dinâmica de ceia, convidando aqueles que não podem retribuir, e que ele não terá o ganho neste mundo, ele será recompensado aonde? Na ressurreição dos justos, numa vida vindoura. Então Jesus muda o foco da celebração neste tempo para uma recompensa na eternidade. E diz que as nossas ações aqui, elas ecoarão na eternidade. Agora observe, irmãos, que é exatamente nesse minuto, no verso de número 14, que Jesus faz essa transição. Ele diz: você será recompensado na ressurreição dos justos. Nós não podemos viver nesse mundo, preste atenção nisso. Nós não podemos viver nesse mundo, desenvolver a nossa existência e colocar as nossas esperanças nesse mundo para desfrutar neste mundo das recompensas ou da boa vida que esse mundo pode nos dar. A nossa esperança deve estar fixa nas coisas que virão na eternidade. É lógico que nós vamos trabalhar, é lógico que nós vamos nos empenhar para minimamente termos um nível considerável, mínimo de conforto na vida, de estrutura para vivermos sobre esse chão. Mas nós não podemos colocar a nossa esperança completamente em desfrutarmos aqui das recompensas dos nossos atos. Preste atenção, irmãos. Jesus, ele orienta o anfitrião nesse sentido. Ele diz: quando você fizer o banquete, não convide aqueles que podem te recompensar ainda nessa vida. Você deve convidar aqueles que não têm como te recompensar nesta vida. Para quê? Para que você seja recompensado no mundo vindouro. Por quê, irmãos? Porque toda a recompensa deste mundo, ela é uma recompensa que perece. Toda a recompensa deste mundo, ela está fadada à falência, ao desgaste, à perda de valor. E nós muitas vezes concentramos a nossa atenção nas coisas que são perecíveis, que são falíveis, que Jesus diz que a traça corrói, que o ladrão rouba e que o ferrugem estraga. Jesus retira a perspectiva de vida e de recompensa nesse mundo e reorienta para a perspectiva da eternidade. Porque lá são as coisas que a traça não rói, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e permanece para sempre. Os versos de número 15
parece que a ficha cai para aqueles que estão naquela celebração. Parece que quando Jesus aponta no verso 14 as coisas da eternidade, que estão sendo vividas aqui, mas que apontam para a eternidade, parece que no verso 15 a ficha cai. Porque alguém diz assim: ora, quando um dos que se reclinava à mesa com ele ouviu isso o quê? Ouviu todas as coisas que Jesus apontou sobre a consagração do sábado. Então, ele entendeu que aquela consagração ali que eles estavam vivendo, desenvolvendo, estava equivocada. E ele entendeu que aquelas coisas deveriam serem resgatadas para apontar para a eternidade. E ele entende isso, e quando ele entende isso, ele diz: bendito é o homem que participar desta ceia, desta consagração, deste culto, deste louvor a Deus no reino de Deus. Então parece que o homem aqui, ele teve o start e descobriu, percebeu que Jesus estava apontando para coisas mais excelentes. O resto dos versos, que vai até o 24, é a parábola da grande ceia, que nós vamos tratar no próximo domingo, de forma pormenorizada. Agora, qual é o entendimento e qual é o ensino desse texto? Ora, irmãos, é tudo isso que nós acabamos de apontar, ou seja, que o culto, que a fé, que a devoção, a liturgia, que as doutrinas, os convênios, as marcas distintivas de uma religião, ou mesmo uma instituição religiosa, todas essas coisas elas não podem ser palcos para conflitos e intrigas no ambiente da fé. Não podem. Preste atenção no que eu estou dizendo. O culto à fé, a devoção, a liturgia, as doutrinas, os convênios, as marcas distintivas de uma religião ou de uma instituição, elas não podem servir como trampolins, como palco, para que se desenvolva intrigas, para que se desenvolva ciladas contra as pessoas que participam deste ambiente. Porque era isso, irmãos, presta atenção, era isso que os fariseus estavam vivenciando naquela celebração e consagração. O texto bíblico diz que eles observavam Jesus. Que quando Jesus adentra na casa do fariseu para comer pão, para celebrar o culto, a consagração, eles observavam Jesus. O homem hidrópico foi colocado ali na intenção de promover uma situação em que eles pudessem acusar Jesus. Ou seja, o ambiente de culto e de celebração havia se tornado no palco para ciladas. Havia se transformado no palco para intrigas. Havia se tornado o palco para situações de acusação. Segundo ensino que esse texto nos apresenta, é que o culto ao Senhor ele deve ser realizado com um espírito de humildade, não buscando para si privilégios, não buscando para si honra, não buscando para si reconhecimento, destaque. Deve-se entender que o centro do culto é o Senhor, e não as minhas demandas, não os meus sonhos, não os meus anseios, os meus desejos, os meus projetos. O centro do culto é o Senhor e a glória de seu santo nome. Mas nós estamos acostumados a um entendimento que Deus está a nosso serviço para darmos aquilo que nós desejamos, queremos e esperneamos para ter. Parece que no nosso culto o centro não é a glória de Deus, mas é as minhas vontades. E Deus precisa, deve e tem que se submeter aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus sonhos, aos meus anseios.
Quarto, o culto, a expressão litúrgica e religiosa vivida neste mundo deve ser exercida com um entendimento de que ela está apontando para o que será perfeitamente exercido na eternidade. Irmãos, preste atenção. O culto, a celebração, a consagração, a liturgia que nós realizamos aqui, ela em si aponta para algo que será realizado com perfeição na eternidade. Na eternidade, as Escrituras dizem que nós louvaremos o nome do Senhor eternamente. Que nós estaremos diante da sua face. Que seremos instrumentos de adoração, de louvor. Então o que você faz aqui tem que ser feito com o entendimento que isso aponta para algo que será realizado no futuro, na eternidade. O culto ao Senhor precisa ser exercido e praticado com o entendimento de que as coisas vividas nesse chão, neste mundo, nessa vida, elas terão consequências para a eternidade. Agora, dito isso, me permita rapidamente finalizar essa apresentação, essa exposição. Eu já lhe apresentei o conteúdo histórico, cultural, apresentei para você a orientação e os ensinos do texto bíblico, agora eu quero fazer a aplicação desses ensinos. Primeiro, ora, se o ambiente de culto, se o ambiente de fé, ele é direcionado para a adoração, a devoção, se as liturgias e as doutrinas e os distintivos e as convenções de nossa fé, elas funcionam como basiladores da adoração e do culto, como é então, irmãos, que nós podemos explicar uma prática religiosa que vive à espreita? Uma prática religiosa que possui observadores buscando oportunidade, situações para levar outros à humilhação pública. Se o culto, a adoração, se o serviço a Deus, se a consagração, ela é um ambiente de adoração a Deus, como é, irmãos, que nós podemos explicar uma fé que homens de envergadura moral, teológica, precisam ir às redes sociais se justificarem por apoiar, por fazer o apoio a uma série de televisão? Então o cara tem uma envergadura como teólogo, como vida de moralidade, de ministério, e aí ele precisa fazer um vídeo para se explicar por que ele apoiou determinada série, porque existe os opositores, porque existe os autoproclamadores baluartes e defensores da fé, que tomam essas situações para acusar o homem, para colocar o ambiente de fé, de culto, de doutrina, como palco de brigas e de confusão e de discussão, de conflito, de ciladas. Irmãos, será que essa fé vivenciada nas redes sociais, nas mídias, será que essa fé vivenciada no entendimento de muitos cristãos que estão ávidos em encontrar situações que promova a humilhação pública do outro, será que esse entendimento não é o entendimento vivenciado pelos fariseus nessa narrativa? E a gente fica dando louvor e glória para esses homens.
E a gente fica emprestando ouvidos para essas pessoas que desenvolvem sua fé como verdadeiros fariseus. Segundo, se o culto é uma expressão de humildade, se o culto é centrado na glória de Deus, por que então, irmãos, nós experimentamos uma manifestação de culto que eleva o homem? Por que nós experimentamos uma expressão de culto que mostra Deus a serviço do homem? Que constrói um entendimento de que nós precisamos ser valorizados e honrados. Que nós precisamos ser reconhecidos. O que impera no meio religioso é o entendimento que nós somos importantes. Ora, mas se o culto é para centrar Deus na minha vida, por que, irmãos, que eu estou correndo atrás da glória do meu nome? Por que eu estou correndo atrás de ser reconhecido, de ser visto, de ser aclamado, de ser atendido nas minhas demandas? Tem uma música dos Arrais. Os irmãos conhecem esse grupo? Eu acho que eles são adventistas. Acho que sim. Tenho certeza. Fico preocupado com isso não, eu só escuto. E ele diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo e que o dele permaneça em tudo. E que o meu nome morra junto com o meu corpo. Quando o meu corpo morrer, o meu nome morre. Mas que o nome de Cristo permaneça em tudo. Esse é o entendimento que o movimento religioso não tem. Nós estamos querendo fazer um nome. Lembra da Torre de Babel? Vamos fazer um nome. É isso que nós estamos atrás. Mas Jesus está nos orientando que o culto, que é a celebração, deve ser focado na minha humilhação, num padrão de humildade, para que Cristo seja exaltado, erguido, levantado, visto, percebido e honrado. Quarto, se o culto é a expressão das coisas que de fato exerceremos na eternidade, presta atenção nisso. Se o culto, se a adoração, a consagração, ela é a expressão daquilo que será realizado perfeita e plenamente na eternidade, se isso que eu e você estamos fazendo aponta para aquilo que será realizado na eternidade com perfeição, a minha pergunta é: por que, irmãos, que se o culto aponta para a eternidade, aquilo que será, por que que nós aqui somos tão irreverentes no culto a Deus? Por que que nós aqui, enquanto cultuamos a Deus, estamos nos levantando, estamos caminhando de um lado para o outro, estamos olhando no celular, vendo coisas que não tem nada a ver com o culto e com a adoração, nos distraindo? Porque, irmãos, se o culto e a consagração e a devoção aqui que nós realizamos aponta para a eternidade, por que, irmãos, que nós somos tão resistentes? Por que que nós somos tão indiferentes? Por que que nós somos tão apáticos? Que entendimento equivocado nós temos tido sobre o culto? Entendimento equivocado tanto individualmente quanto coletivamente. Presta atenção, irmãos, muitas pessoas, elas não têm a mínima noção
elas não conseguem discernir que o culto que nós apresentamos aqui, ele aponta para as coisas eternas. E quem não tem esse tipo de discernimento, acha que o culto é supérfluo, é descartável, desnecessário. Semana passada o Joaquim me fez um comentário sobre alguém da vivência de fé evangélica que abriu a boca para dizer que havia perdido o sentido. É isso, Joaquim? A igreja perdeu o sentido. O culto, a adoração, a comunhão com a igreja perdeu o sentido. Perdeu o sentido porque não se apercebe que o que fazemos aqui, que este momento de adoração, de culto e de consagração aponta para a eternidade. E se você não cultua aqui, se perde o sentido aqui, qual é o sentido para a eternidade? Quinto e último, se o culto e as minhas ações e as minhas relações, elas influenciam a minha vida no mundo vindouro, ou seja, como eu desenvolvo a minha vida aqui, nesse chão, ela terá ecos na eternidade. Então, irmãos, compete-nos reavaliar nossa relação com o culto e com o Senhor. Se o culto que você desenvolve aqui, o culto que você desenvolve na sua vida particular, se isso aí terá ecos na eternidade, dirá a seu respeito na eternidade, testificará de você na eternidade, então nós precisamos começar a rever como nós estamos cultuando aqui. Como nós estamos nos consagrando aqui e agora. Nós precisaremos rever urgentemente, nós precisamos começar urgentemente a construir uma relação de culto, uma relação de adoração, de serviço, de louvor, de devoção, que somem, que construam, que edifiquem uma boa herança no mundo vindouro. Nós precisamos urgentemente rever que espécie de culto e de adoração, que espécie de contexto de consagração, de culto, de adoração, de entendimento que nós temos desenvolvido aqui. Porque essas coisas, elas apontam para a eternidade. Eu espero ter me feito entendido por todos vós. Gostaria de chamar Joaquim para orar por nós e encerrar esse momento. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, honra, glória, poder e majestade pertencem a Ti. Queremos, ó Deus, mais uma vez louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter nos trazido aqui, ó Deus, para o café da tarde, para o momento de comunhão, para o momento de ceia, para os momentos de adoração, de louvor, também, ó Deus, para o momento de exposição da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de prestarmos culto solene de louvor e adoração ao Teu bendito e eterno nome. Agora nós pedimos que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares e que tenhamos, ó Deus, uma compreensão mais apurada, ó Deus, daquilo que nós fazemos semanalmente. Não só e fazemos semanalmente, mas todas as vezes que nós levantamos um altar de louvor e de adoração ao Teu nome. Nos lembremos, ó Deus, e tudo isso, ó Deus, é uma prévia daquilo que será vivido, Senhor, na eternidade contigo, Senhor. Despede-nos
em paz, ó Deus, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, em que, ó Deus, todos os dias, ó Deus, dessa semana nós nos lembremos, ó Deus, da oportunidade de fazermos parte da igreja, de fazermos parte da comunidade de fé, da oportunidade, Senhor, de sermos transformados, ó Deus, na comunhão, do partir do pão e na exposição da Tua palavra. Leva-nos em paz, ajuda-nos, Senhor, fortalece as nossas vidas, firma os nossos pés mais e mais, até que o Senhor volte, Senhor. Nós te pedimos essas coisas no nome precioso, na virtude e no poder de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. E que o amor de Deus, a graça transformadora, as consolações eternas do Santo Espírito acompanhem cada um dos meus irmãos reunidos neste lugar e toda a igreja de Deus reunida nos 4 cantos da terra. E aqueles que creem na minha oração irão dizer amém.